Meus irmãos, nós estamos vivendo na era das igrejas premium. Vem comigo conhecer como é o culto numa das maiores igrejas do Brasil. Gente, quando eu vi a fachada dessa igreja, eu falei, eu não tenho nem roupa para esse evento, vamos voltar para casa? Minha pergunta que fica é a seguinte, né? Será que um carpinteiro, será que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aceito nesse tipo de igreja? Ou será que precisa mostrar o olerite? Os 3 últimos contra-cheques, declaração de imposto de renda e por aí vai. Hoje eu vou reagir com vocês ao vídeo de uma moça que visitou essa igreja juntamente com a sua família e a opinião dela reflete a dificuldade que 9 de 10 evangélicos do nosso Brasil também têm. Tenho certeza que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo aqui agora também têm essa dificuldade. Saber diferenciar no detalhe o que é uma pregação verdadeiramente cristocêntrica e o que não é. Tem muito cristão, a maioria esmagadora dos cristãos, chamando pregações heréticas, enganosas, mentirosas, de pregação cristocêntrica. Vê esse vídeo até o final, se você tiver essa dificuldade, assimilar no detalhe o que é uma pregação bíblica e o que não é, esse vídeo vai te ajudar muito. Também a identificar, né, o que é uma igreja de verdade e o que não é, independente do luxo que essa igreja presente. Bom, então pra gente começar, já vou colocar na tela para vocês aí o vídeo, né, dessa igreja premium, e são muitos equívocos, gente. Muitos equívocos, mas nós vamos tratar de, tá? Dá uma olhada no vídeo aí. Vem comigo conhecer como é o culto numa das maiores igrejas do Brasil. Gente, quando eu vi a fachada dessa igreja, eu falei, eu não tenho nem roupa para esse evento, vamos voltar para casa? A fachada realmente é muito grande, muito bonita, tem estacionamento, as pessoas me recepcionaram com muito amor e muita alegria, saí dando a paz do Senhor para todo mundo. E logo na entrada você tem uma cafeteria que você pode comer, tem uma livraria, vende umas roupas ali do lado também, e em cima fica a salinha do Kids. E assim que eu entrei, gente, eu fiquei impressionada com a estrutura desse lugar, tanto de iluminação, quanto de painéis de LED, quanto a qualidade do som, as cadeiras. Tem 2 andares, o pessoal pode sentar tanto em cima quanto embaixo ali. Eu juro que eu entrei com aquele preconceito, pra que tudo isso, meu Deus, pra que gastar tanto dinheiro num templo? E depois eu vi lá o pastor falando sobre excelência, sobre como o Espírito Santo e como mudou ele em fazer tudo da melhor maneira pro Senhor. Então eu realmente queria o melhor som, o melhor painel de LED, a melhor estrutura, tudo isso pra fazer tudo pro Senhor com excelência, com o melhor que nós temos. E realmente a galera do audiovisual ali capricha, os vídeos são muito fortes, as mensagens que eles trazem nos vídeos são bem bacanas, as edições, o tipo de som, tudo condiz, tudo flui pra mensagem ser entendida da melhor maneira. A pregação ficou por conta do pastor presidente, que é o Lucas Paz. Eu achei a pregação bem bacana também. Confesso que pensei que ia ser uma pregação sobre dinheiro, mas não foi não, galera, foi uma pregação cristocêntrica. Bom, tá aí, né? A imponência do prédio que deixa os humildes, os pobres de fora, né? Parece um shopping. Mas vamos nos ater ao que ela falou, que eu achei bastante interessante. Ela fala que o pastor, ele se dispôs a fazer essa mega construção, essa mega estrutura, e o que chama a atenção dela aí nem é a palavra de Deus, vocês viram, né? É a qualidade do telão, o pessoal da mídia, as imagens, o som, tudo mais, porque é isso que essas igrejas têm para oferecer, né? Não são igrejas fiéis à palavra, daqui a pouco eu vou mostrar. Então elas têm para oferecer entretenimento, distração, experiência que amacia o ego, que amacia a carne e que te promove ali 1 a 2 horas ali de bem-estar num lugar bonito. Mas ela fala que a direção que o pastor teve para poder construir essa estrutura toda foi focado em servir ao Senhor com excelência. Ele quis, né, construir esse prédio gigantesco com toda essa estrutura para servir ao Senhor com excelência. Mas, gente, nós estamos vivendo debaixo da nova aliança. Aliança feita por meio do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe qual que era um dos principais marcos, ou principais características dessa aliança? Está aqui, ó, em Amós capítulo 9, versículo 11. Dá uma olhada. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Bom, e por que eu fui ler esse texto quando eu citei que nós vivemos debaixo da aliança, né, da nova aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Esse texto de Amós capítulo 9, como eu sempre falo com vocês, tem um contexto temporal, mas mais importante que isso, ele também tem um contexto profético, um contexto que aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E importante para a gente aqui no contexto desse vídeo é a especificação desse reinado, desse governo, o governo da casa de Davi. E diferente de Salomão, por exemplo, que tinha um templo imponente, diferente até do tabernáculo de Moisés, que também era um tabernáculo ali com muita pompa, com muitos detalhes, com muitas coisas visíveis, belas, o tabernáculo de Davi, ele era completamente diferente. Mas antes de falar do tabernáculo de Davi com vocês, eu preciso ler o texto que fala que nós estamos, né, vivendo nesse período, que é Atos capítulo 15. Vamos voltar aqui, passei, estou lá em Coríntios. Atos capítulo 15, nos versículos de 15 a 17. Conferem com isso as palavras dos profetas como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais se tem invocado o meu nome, diz o Senhor que fez todas essas coisas. O que nós temos aqui? Amós
ganhando o seu cumprimento com uma referência do próprio Tiago, aquele que presidiu o Concílio de Jerusalém. Por que falar sobre esses dois textos é extremamente importante para mim e para você aqui no contexto desse vídeo? Claro que a profecia de Amós também teve um cumprimento temporal. O profeta Amós falou do exílio ao qual o reino do norte, Israel, seria submetido por conta de seus pecados, também fala da restauração, que é quando o povo voltaria para a terra, mas também existe uma profecia para o futuro, uma profecia messiânica, conforme nós vimos aqui a explicação de Tiago, sobre o texto de Amós, que naquele tempo, o tempo da nova aliança que nós estamos vivendo, os gentios também seriam incluídos nessa aliança com o Senhor, e o padrão dessa aliança não seria segundo o templo de Salomão, não seria segundo o tabernáculo de Moisés. Foi uma referência muito bem feita ao tabernáculo de Davi. Diferente do templo de Salomão, por exemplo, que era muito suntuoso, que era cheio de luxos, que fora algo construído com grande quantidade de recurso financeiro, e também diferente do tabernáculo de Moisés, que também era um lugar bonito, cheio de detalhes, cheio de requintes. O tabernáculo de Davi, ele era um tabernáculo muito modesto. No texto de 2 Samuel, a Bíblia nos diz que a arca do Senhor, que representava a presença de Deus naqueles tempos, ela ficava em uma tenda simples. O que é importante aqui, gente? O que o próprio Davi fala acerca da adoração, fala acerca da forma como devemos cultuar a Deus, inclusive até por isso que o Senhor fala que escolheu para si um homem segundo o seu coração. Davi diz, Deus ele não quer bois, ele não quer recursos financeiros, não quer dinheiro, não quer, enfim, não quer essas megas obras. O que Davi diz que são sacrifícios agradáveis a Deus, são um coração contrito e quebrantado. Quando esse descendente eterno, perfeito de Davi chega, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como que ele fala que essa adoração da nova aliança, do seu reinado, segundo o tabernáculo de Davi, deveria ocorrer? Com os verdadeiros adoradores, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Deus não está preocupado com excelência de paredes. Não estou falando também que a gente tem que fazer tudo de maneira desleixada, não, tá? Mas eu estou falando que o foco tem que ser outro. Deus não está preocupado com telão de LED, com LED brilhando na porta, com igreja com nome em inglês. Deus não está preocupado com som de 50, 100, 200, 1 milhão de reais. Deus não está preocupado com recurso financeiro e recurso material, gente. Nós estamos vivendo debaixo do sacerdócio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele sacerdócio que é segundo o tabernáculo de Davi. E o que não faltava no tabernáculo de Davi, a palavra de Deus nos mostra isso, é adoração contínua, é arrependimento sincero, verdadeiro, dependência de Deus. Joelhos curvados, prostrados diante do Senhor, um coração rendido a Ele. E agora nós estamos transformando tudo isso em estruturas de cimento, estruturas de LED, estruturas de tijolo, gente. Isso é um engano que precisa urgentemente ser desfeito no nosso meio. Eu estou arrumando a minha igreja porque aqui nós queremos servir ao Senhor com excelência. Eu estou comprando melhores instrumentos de som porque aqui nós queremos servir ao Senhor com excelência. Ok, como é que está seu coração? Como é que estão as pregações? Como você vai ver, a pregação do pastor dessa igreja aí é mais do mesmo, é teologia da prosperidade, evangelho coaching, massagem de ego e dinheiro. Gente, suspeitem dessas mega igrejas, suspeitem desses templos que parecem shopping. Eles não pregam o evangelho, eles não ministram a palavra do Senhor, eles vendem experiências em nome de Deus. Por favor, olha como tudo é deslocado. O Senhor, ele usa o tabernáculo de Davi, ele faz essa referência de maneira bem específica, porque Davi, de acordo com a palavra, era aquele homem que tinha um coração segundo a vontade de Deus, e esse coração segundo a vontade de Deus não estava rendendo ao Senhor essa adoração por meios externos, por meio de pompa, de roupa bonita, de templo bonito. Muito pelo contrário, foi o período em que a arca do Senhor ficava numa tenda, gente. Será que não é claro para cada um de nós que o Senhor, ele é dono de tudo que há, ele não precisa desses prédios de luxo aí da Universal, do Reino de Deus? Da seita reino que vocês já viram aqui, paleta de cor, olha o que as pessoas estão preocupadas. Nós estamos permitindo que o mundo, com as suas ideias de Pablo Marçal e por aí vai, adentrem as nossas igrejas. A adoração ao Senhor é com o coração contrito, é com o coração quebrantado, é com o coração rendido. O templo tem que ser bonito, a paleta de cor tem que estar combinando. Desde quando o evangelho se reduz a isso, gente? Seu nome e sua área. Miguel Neves, eu sirvo no Hub. O que é Hub? Hub é produção de vídeo. Seu nome e a área que você serve. Meu nome é Magna e eu sirvo no Style. Style é... A gente escolhe a roupa do pessoal do louvor, ajuda na paleta de cores. Legal. Tudo bem harmônico. É o tabernáculo de Davi, gente. Não é sobre, eu venho falando isso com vocês aqui muito, não é sobre aparência externa, é sobre o que está no coração. O próprio Davi diz, Salmo 139, que o Senhor conhece o nosso coração. É um Deus tão poderoso que ele discerne os nossos pensamentos, motivações, desejos. É um Deus tão poderoso que antes da palavra sair da nossa boca, ele já sabia o que viria. E é esse Deus que quer o nosso coração rendido aos pés dele. O coração que clama pelo seu nome. O coração de um povo que realmente foi inserido nessa nova aliança.
E não que vive numa aliança desfigurada, vendida por homens, como num prédio desse. Olha o nome da igreja, Get Church, tudo agora em inglês. Que baixaria, que coisa cafona. É transformar a igreja em empresa, gente. E aí a moça termina falando que a pregação foi cristocêntrica. Eu entrei no perfil dessa igreja pra gente ver, e um dos primeiros vídeos que lá estão, vou colocar só um pedacinho. Me fala se esse tipo de pregação aí é cristocêntrica. Dá uma olhada. Os inimigos até tentam recuperar, mas o mar cai sobre eles. Sabe por quê? Porque quando tomamos a ceia, nós estávamos de partida. Eu não sei, olha a pessoa do teu lado, eu tô de saída, fala pra ela. Olha, não se acostuma com essa cara aqui não, porque eu estou de saída. Eu tô de saída. Hoje eu saio da depressão. Hoje eu paro de reclamar. Hoje a minha vida muda. Aí vai ver. O que mais acontece na Páscoa? De manhã cedo eles acordam, mochila. Aí Deus fala o seguinte: Érica. Sim, Senhor. Érica, vai lá nos teus vizinhos e pede para aquelas dondocas que mandavam em você. Pede para ela o ouro delas. Pede para ela o ouro delas. Pede as bolsas delas. Pede as roupas delas. Pede os sapatos delas. Pede a riqueza delas, porque elas vão te entregar. Sabe o que está acontecendo aqui, Bispo Érica, na Páscoa? Você tem noção do que está acontecendo? Satanás começa a ser obrigado a devolver tudo aquilo que ele tomou com anos de trabalho, com anos de dificuldade. Pede pra ela o ouro delas. Pede pra ela o ouro delas. Pede as bolsas delas. Pede as roupas delas. Pede os sapatos delas. Você percebe? Começa até bem, tem até uma aparência de pregação cristã, né? Mas aí depois coloca o foco todo em quê? Satanás vai ter que te devolver sua bolsa. Satanás vai ter que te devolver seu recurso financeiro, seu dinheiro, sua bênção, seu isso, seu aquilo. Isso é pregação cristocêntrica, não tem nada a tirar de contexto, não. Eu peguei do jeito que está lá, no perfil deles. E se eles postaram desse jeito, com esse conteúdo, é porque essa é a mensagem que eles transmitem. E aí eu te pergunto, isso é pregação cristocêntrica aonde, gente? Não é só porque o pastor abriu a Bíblia, leu o versículo, que ele está pregando a palavra de Deus, não. Muitas vezes o engano é sutil. Você vai receber de volta o quê? O que Satanás tomou de você? Pecado? Uma vida de pecado? É isso que você quer receber de volta? Porque o que nós tínhamos antes de entregarmos as nossas vidas para Cristo era só pecado, morte, rebelião contra Deus, inimizade contra o Senhor. Pode escolher o que você quer que Satanás te devolve. A Bíblia diz que quando o Senhor nos resgata, eis que tudo se faz novo. Eu não aguento esses... falando que Satanás vai ter que te devolver o que ele roubou. Ele roubou o que de você? Alguém que está em Cristo, Satanás rouba o quê? O que você tinha para oferecer para o Senhor antes de entregar a sua vida para Cristo? Satanás não rouba nada de cristão, não, gente. Quem nos concede as nossas coisas e quem nos tira é o próprio Deus. Lembra do que Jó fala? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E agora tem esses teólogos coaching, uma massagem de ego, que Deus vai te fazer isso, aquilo outro, misturado com teologia da prosperidade, que os seus adversários, os seus inimigos vão ter que te devolver tudo de volta. Que evangelho cristocêntrico é esse? E o mais triste é que aqui, você sabe, nós sempre analisamos seitas e sempre tem comentário falando, minha pregação naquela igreja é cristocêntrica. Eu sei que não é. São pastores que vai no detalhe, vai no engano, no pequenininho. Parece que é tudo uma pregação cristã. Mas é no detalhe que você percebe que o foco dele não é pregar Jesus. São pastores que não pregam arrependimento. São pastores que não pregam a salvação por meio do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São pastores que não pregam santificação, um arrependimento sincero, genuíno, verdadeiro. E essa é a mensagem de Cristo. Jesus não te deu uma mensagem para poder te dar luxo, benefícios, bem-estar aqui na terra, não. Eu falei com vocês como que nós íamos discernir, né, se uma pregação é genuinamente cristã ou não. E eu não vou ler o texto todo, obviamente, porque é um texto muito grande. Mas depois, dá uma olhada no texto de 1 Coríntios capítulo 15. Paulo chega a dizer que se a nossa esperança em Cristo fosse apenas para essa terra, nós seríamos os mais miseráveis do mundo. Ele fala que se a nossa fé cristã se resumisse apenas para esse momento da vida, nós estaríamos errados, deveríamos seguir o conselho dos ímpios. Come e bebe, que depois você vai morrer e pronto, acabou. Mas a nossa esperança está na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que vai voltar, aquele que vai nos buscar, aquele que vai nos conceder um corpo glorificado, com quem nós viveremos eternamente diante do Pai. Nessa terra, Tiago fala, nós devemos nos alegrar nas tribulações. Nessa terra, Jesus fala, nós teríamos aflições. Paulo diz, fome, sede, tristeza, dor, sofrimento, também alegrias, também fartura, também abundância, pode acontecer na nossa vida. Não estou pregando em favor da pobreza aqui não, mas o que eu estou querendo te dizer é que o nosso foco não é aqui. A excelência das nossas obras não está em produzir templos maravilhosos, em ser os melhores músicos da igreja, em oferecer o melhor telão, o melhor som. A vida cristã é um culto agradável a Deus. E Jesus resume isso de duas formas. Ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Você tem ido nos cultos todos os dias? Isso é bacana. Você tem buscado cultuar o Senhor nas suas obras, nos seus feitos externos? Bacana também. Mas como está o seu coração? É Ele que o Senhor quer. Ele está como no período do tabernáculo de Davi, onde
a adoração não cessava, onde o arrependimento era contínuo, onde a dependência fazia parte do rei Davi, do povo de Deus, e onde o temor do Senhor, a glória do Senhor, era o que importava? Ou você está vivendo para mostrar sua fé cristã somente por prédios, somente por essas fachadas de empresas religiosas que estão sendo construídas por aí? A Bíblia nos ensina que o povo do Senhor padece por falta de conhecimento. Eu sei que, infelizmente, nesse meio, muitos estão ali de coração sincero, mas como diz o reverendo Augusto Nicodemos, estão com os corações sinceramente enganados. Já indiquei para vocês esse livro aqui, Verdadeiro Evangelho, do pastor Paul Walsh, editor fiel. Vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários para vocês. Que o Senhor possa usar esse vídeo para falar ao seu coração, ao seu entendimento, que a palavra dele penetre o seu coração e te mostre o que de fato o Senhor deseja de mim e de você. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O templo que o Senhor verdadeiramente habita é o coração do cristão. E a igreja do Senhor se manifesta quando o povo de Deus se une, congrega diante do Senhor, vive em comunhão e transmite para o mundo os efeitos do evangelho da salvação em Cristo que nós, pela graça, recebemos. Amém?